Boa tarde! Depois de várias semanas, hoje retornamos com as nossas lives de terça, com uma série nova, Procrastine de Propósito, baseada num livro com esse mesmo nome, um livro de Warren Vaden. E eu vou mostrar para vocês aqui. Oi meninas, sejam todas muito bem-vindas, vamos entrando. Eu aconselho fortemente que vocês peguem papel e caneta para assistir essa série que será de... Deixa eu só ver aqui. Essa série vai ser de 5 episódios. Não, 6 episódios. 6 episódios. E cada dia a gente vai falar sobre uma permissão que esse assunto nos traz para que a gente possa, de fato, aprender a priorizar, aprender a multiplicar o nosso tempo e aprender a procrastinar de propósito, tá? É um assunto muito legal, um assunto bem inédito. Esse livro não é um livro fácil de achar. O autor é americano. Eu estive numa palestra desse autor e me interessei muito por esse tema. Li esse livro há algum tempo, eu acho que faz 1 ano e meio por aí, e eu estava ensaiando para trazer aqui, e então chegou o dia. Procrastine de propósito. Hoje a gente vai falar sobre a permissão para ignorar. Tô esperando o pessoal entrar aí, sejam todas muito bem-vindas, já vi uns rostinhos conhecidos. Peguem papel e caneta, certo? A ideia é que a gente faça mini lives. Hoje talvez seja um pouquinho maior, porque eu preciso fazer uma introdução a esse tema para que vocês entendam do que eu estou falando. Então talvez hoje a gente faça um pouquinho maior do que 30 minutinhos para eu conseguir fazer essa introdução. Oi Dan, tudo bem? Mas nas próximas lives serão mini lives, que é aquilo, recado rápido e que faz diferença na nossa vida, tá bom? Tô aqui com o meu chá, tava louca de frio. Peguei um chá em vez de uma água. Gente, então, seguinte, vamos lá? Já pega papel e caneta. Oi, Elza, tudo bem? Já pega papel e caneta. O livro é esse aqui. O Warren Vaden, o autor. Procrastine de propósito. 5 permissões para multiplicar seu tempo. Tá aí, ó. Não é um livro muito fácil de achar, tá? Mas se você conseguir achar aí, quiser adquirir. Mas eu vou trazer aqui o essencial nessa série, tá bom? Claro que ler o livro sempre acrescenta, né? Sempre a gente consegue aprofundar mais, mas o essencial eu vou trazer aqui pra vocês. É um assunto muito, muito legal, não só para mulheres, é um assunto, o Eduardo mesmo fala que depois que ele leu esse livro, ele mudou muita coisa em relação à lista de tarefas dele, ao que ele tinha que fazer, principalmente em relação ao lado profissional, né? Então é muito interessante o que esse livro traz e a gente vai, então, nesses dias agora, passar por isso, tá? Por esse assunto. Então, Procrastine de propósito, o Warren Vaden é o autor. Como eu falei, para quem não estava aqui, eu assisti uma palestra dele há uns 2 anos e foi muito especial e mostra novamente o livro. Foi muito especial a palestra que eu assisti dele, e então eu comprei o livro, li e hoje tô trazendo pra vocês aqui, tá bom? Oi, Andréia, tudo bem? Vamos lá então, gente. Primeiro assim, eu queria dizer que procrastinação não deixa de ser uma preguiça, né? Procrastinação não deixa de ser uma preguiça. E preguiça sim é pecado, ponto, né? É pecado, inclusive é um pecado que eu luto contra, certo? Mas a gente não está falando dessa procrastinação da preguiça. A gente vai falar sobre procrastinar propositalmente, né? Procrastine de propósito, com um objetivo, certo? Um dos maiores desafios atuais hoje da nossa sociedade é a questão da gestão do tempo. E como eu sempre falo pra vocês, a gente já sabe que gestão do tempo não existe, né? O que existe é a autogestão. Eu me gerencio pra fazer o que eu preciso fazer dentro do tempo que eu tenho, ok? Então, o maior desafio não é gerenciar o tempo, é a autogestão, é me gerenciar. E é incrível que hoje, gente, quem tá entrando aí vai pegando o assunto, tá? Estou começando agora uma nova série, Procrastine de propósito. É muito interessante que hoje, né, no mundo atual, a gente tem cada vez mais tecnologias, cada vez mais facilidades e mesmo assim, cada vez parece que temos menos tempo, né? Cada vez parece que conseguimos fazer menos coisas. Eu vou espirrar.
Ai. Gente, espirrar ao vivo, ótimo. Desculpa. Vamos lá. A gente tem cada vez mais tecnologias, então, para nos ajudar, né? Para nos organizar, mais ferramentas, mais facilidades. Aí, antigamente, ninguém tinha máquina de lavar, máquina de secar, né? Secadora de roupa. A gente não tinha robô aspirador, a gente não tinha um monte de parafernália que hoje a gente tem, né? Não tinha Google Agenda, não tinha ferramentas e aplicativos de organização. E, por incrível que pareça, hoje, com todas as facilidades, mesmo assim, a gente acha que tem menos tempo, né? Por que isso? Porque tudo que nós sabemos, não tudo, né? Mas porque muito do que nós sabemos hoje sobre gestão do tempo ou sobre autogestão está errado, né? Ou está incompleto. Eu também tô feliz em te ver, Alexandra. Fazia tempo que eu não te via. Inclusive, a última vez que eu ouvi você falar alguma coisa, foi alguma coisa que a vida tava meio caótica aí, né? Não num mau sentido, mas de muitas mudanças. Depois eu não te vi mais. Que bom que você está aqui. Então, muita coisa do que a gente sabe sobre gestão do tempo ou sobre autogestão em relação ao tempo que temos está errado ou pelo menos está incompleto, né? E o que muita gente não sabe, e quem é minha aluna já sabe, mas eu queria trazer para vocês aqui, como eu falei, eu tô fazendo uma introdução, é que a forma como gastamos o nosso tempo, ela é emocional, certo? A forma como gastamos o nosso tempo é emocional e nós não fomos ensinadas a compreender o lado emocional da gestão do tempo. Ok? Muitas vezes, por uma fuga da realidade, eu gasto tempo no que eu não devia. Muitas vezes, por muito estresse, eu acabo gastando tempo no que eu não devia. Enfim, a maneira que eu invisto ou que eu gasto meu tempo hoje é emocional e nós não fomos ensinadas a lidar com essa questão emocional. E o que sabemos a respeito do tempo, tá? As minhas alunas aí, inclusive, estão carecas de saber. Como eu falei, nós sabemos muita coisa, mas nós sabemos incompleto. Então, hoje a gente vai dar um passo a mais. Vamos mergulhar em águas mais profundas em relação ao tempo. E como eu falei, Eduardo fala que a vida dele mudou depois desse conhecimento, tá bom? O que nós sabemos hoje em relação à gestão do tempo ou sobre da autogestão em relação ao tempo, né? A gente tem um pensamento unidimensional de eficiência. Se eu conseguir trabalhar com eficiência e passar os itens, né, da check nos itens da minha lista de tarefas, em tese, eu terei margem de tempo. Eu conseguirei fazer tudo o que eu preciso, se eu for uma pessoa eficiente. Esse é o primeiro pensamento em relação à gestão do tempo, né? Ser eficaz aí, ou ser eficiente, né? Em relação à eficiência. É um pensamento em uma dimensão só. Se eu for mais eficiente, eu vou conseguir dar check aqui nas minhas listas, na minha lista de afazeres, né? E eu vou ter margem de tempo, certo? Um pouquinho mais profundo, qual é a limitação dessa eficiência? Qual é a limitação desse pensamento unidimensional da eficiência? A gente acompanha comigo, tá? Esse é um livro bem profundo e muito, muito, muito transformador, então anota. Então a eficiência é a primeira questão que a gente sabe em relação à gestão do tempo, né? Esse pensamento unidimensional. Se eu for eficiente, eu vou conseguir checar ali, dar check, melhor dizendo, em toda a minha lista de tarefas e vou ter margem de tempo. Qual é a limitação? A limitação desse pensamento é que a quantidade de trabalho sempre aumenta para preencher a quantidade de tempo que eu tenho. Sabe aquela história? Parece que quanto mais tempo eu tenho, mais trabalho me aparece, né? Igual a questão do dinheiro, que a gente fala que a gente recebe um aumento e a gente pensa, que parcela que cabe aqui, né? Com o tempo é a mesma coisa, a gente tem um tempinho livre, o que eu vou preencher esse tempo agora, né? Então a limitação desse pensamento unidimensional da eficiência é que a quantidade de trabalho, ela sempre aumenta para preencher a quantidade de tempo que eu tenho. Parece que eu posso até ter mais tempo, mas vou ter mais trabalho também, né? A quantidade de trabalho acaba aumentando. Eu sempre faço mais, né? Então, mais coisas aparecem. Essa é a limitação do primeiro pensamento unidimensional que a gente sabe sobre tempo, que é o pensamento da eficiência. Quanto mais eu tenho, mais enchemos de coisas. Exatamente! Quanto mais espaço eu tenho, mais coisa eu acumulo. É o mesmo pensamento, Ana Lu. E essa é a grande limitação desse primeiro pensamento que a gente tem sobre a gestão do tempo, que é a eficiência. Pegaram?
certo? Segundo, eficiência é ótima, né? Eu tô olhando minhas anotações aqui pra não esquecer de nada. Mas não é a solução, já sabemos disso, porque se fosse a solução, seria muito simples. Eu serei mais eficiente, farei as coisas melhor, né? Num tempo mais curto, vou ter mais tempo, consegui multiplicar meu tempo, mas não é assim, porque as tarefas aparecem, parece que elas jorram, né? Aparecem mais tarefas também. O segundo pensamento já é um pensamento bidimensional, que é o pensamento de prioridades, que eu trago muito pra vocês esse pensamento, que é um pensamento correto, sim, porém, vocês vão entender por que a gente consegue mergulhar em águas mais profundas ainda, certo? O que é esse pensamento bidimensional, em duas dimensões, como se fosse aqueles gráficos assim, né, de flecha, assim, aqueles gráficos matemáticos, importância e urgência. Certo? Duas dimensões, importância e urgência. Ainda teria a dimensão da circunstância aí, mas a gente não vai entrar no mérito. Então, se a gente pegar aquele quadrante que tem lá no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, isso tudo é uma introdução, tá? Por isso que eu falei que hoje ia ser um pouquinho mais longo. A gente vai pegar aquele quadrinho, né? E no primeiro quadrante tem coisas importantes e urgentes. No segundo, importantes e não urgentes. No terceiro, não importantes, mas urgentes. E no quarto, não importante e não urgente. Certo? Daquele lá do pensamento dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Steve Cohen traz para nós esse conceito de primeiro o mais importante. Quem lembra do segundo hábito? Primeiro o mais importante. Isso para quem tá caminhando comigo há mais tempo, né? Mas qual é a limitação desse pensamento bidimensional de importância e de urgência? A limitação é que a priorização, ela não cria mais tempo. Ela ajuda, sim, a ordenar as nossas tarefas. O que eu preciso fazer primeiro, o que eu vou deixar para depois, né? Qual é a ordem das coisas que eu vou fazer. A limitação desse pensamento é que esse pensamento ele nos ajuda a organizar, porém, ele não cria mais tempo. E o que gera esse não criar mais tempo e a gente se vê, mesmo sendo eficientes, né? Mesmo conseguindo lidar no quadrante 2, que seria o quadrante das coisas importantes e não urgentes, mesmo priorizando e sabendo ordenar as nossas atividades, nós não conseguimos criar mais tempo. E isso acaba gerando estresse, frustração, sobrecarga, porque quanto mais tempo eu tenho, mais tarefas me aparecem, né? A gente conversou sobre isso. Então, cai como uma luva esse conceito desse livro, então, que vamos começar agora, gente. Dá tempo de compartilhar a live, tá? Compartilha com pessoas inteligentes da sua lista, porque esse assunto é pra quem é inteligente, tá? Porque ele é bem profundo. Entra o terceiro conceito, que é a proposta desse livro, que é uma dimensão, tridimensional, um conceito tridimensional. Então, o conceito unidimensional da eficiência, o conceito bidimensional da prioridades, importância e urgência, e esse conceito é o conceito tridimensional, que é um conceito dos multiplicadores, de quem sabe multiplicar tempo, das pessoas bem-sucedidas em relação ao tempo. Essas pessoas são multiplicadoras, certo? Pessoas que são bem-sucedidas em relação ao tempo, tá? São pessoas multiplicadoras, que aprenderam a multiplicar tempo. Eu me considero uma pessoa multiplicadora. E por esse conceito aqui, é um conceito tridimensional de importância e de urgência, né? Bidimensional, como o Stephen Covey já falava, mas também e aí entra um conceito novo para nós, de significância. O que é a tal da significância? Anota, porque depois tu não vai lembrar. Anota aí, tá? Pega papel e caneta, gente. Aproveita e compartilha. Clica no aviãozinho e compartilha essa live, porque eu vou começar agora a tal da permissão para ignorar, que é a nossa primeira live. O conceito da significância é o quê? O que é a tal da significância? É o que você faz hoje que vai te dar mais tempo amanhã. É algo que você faz hoje que te libera tempo, que te gera, que te cria mais tempo amanhã ou no futuro. Esse é o conceito de significância. Então, nessa
nesse conceito tridimensional, que é o conceito que os multiplicadores de tempo, de pessoas bem-sucedidas com o tempo, de grandes empresários que fazem milhões de coisas, né? Tem esse conceito de importância, urgência, e daí entra a terceira dimensão, que é a significância. Mirelle, não tô entendendo, esclarece, vamos lá. Urgência, tá? Primeira dimensão, é pra quando isso importa. Pra quando que eu preciso fazer isso? Pra quando que eu preciso trazer aquela tarefa? Pra quando eu preciso deixar esse projeto pronto? Pra quando eu preciso preparar esse assunto? Ou limpar a minha casa? Ou estudar com meus filhos? Pra quando é? Isso é o conceito de urgência. Conceito de importância. O quanto isso importa? Ah, isso não importa tanto, porque afinal é só a minha casa, né? Ou isso importa muito, isso diz respeito à educação dos meus filhos. Ah, isso importa... não tem nem como mensurar, né? Porque é em relação à minha saúde. Isso importa, o quanto isso importa, certo? E o conceito da significância, deixa eu ver aqui, a Gessine colocou um bom exemplo, é a técnica do meu amanhã começa hoje, os 20 minutos que mudam o nosso dia de amanhã. Exatamente. Esses 20 minutos é um conceito multiplicador, já, porque é um tempo que você investe, mas que te gera mais tempo amanhã. Perfeito, Gessiane. Gente, isso que a Gessiane fez é o que eu quero que vocês façam. É aplicar a teoria que eu tô trazendo aqui no dia a dia de vocês, na prática, tá? Porque de nada adianta você sair daqui como enciclopédia ambulante, né? Obesidade mental aí, sabendo vários conceitos e não conseguindo trazer pra prática. É isso que a Gessiane fez. Quem é minha aluna sabe do que ela tá falando, dos 20 minutos ali. Esse é um conceito multiplicador, tá? Então, urgência para quando, né? Tempo, isso importa. Importância, o quanto isso importa, o quanto isso é importante. E agora, significância, que é o conceito que a gente vai aprender nessa série. Por quanto tempo isso importa, por quanto tempo isso é significante, por quanto tempo isso faz sentido, por quanto tempo isso que eu estou fazendo vai importar, certo? Multiplicar o tempo precisa dessa visão tridimensional, que é a visão dos multiplicadores, urgência, importância e significância, em especial a significância, que é um conceito novo que eu tô trazendo aqui. Multiplicar o tempo é o que então? É dar a permissão a si mesma, a permissão emocional a si mesma, para gastar tempo em coisas hoje que lhe darão mais tempo amanhã, ou que me darão mais tempo amanhã, certo? Esse é o conceito de significância, dar a si mesma a permissão emocional para investir, né, ou para gastar tempo em coisas hoje que me darão mais tempo amanhã. É aprender a multiplicar o tempo. Quando eu tiro os 20 minutos, Gessiane, para organizar o meu dia seguinte, né, que é um dos nossos desafios do ano aí, eu tô fazendo o quê? Eu tô dando a permissão emocional de entender que aqueles 20 minutos vão me ajudar a multiplicar o meu tempo do dia seguinte. Essa é uma visão multiplicadora, certo? Então, basicamente é isso, mas é com tudo que a gente faz, é ter essa visão dos multiplicadores. E para isso, nós vamos trazer o conceito do funil de foco. Mirelle, o que é isso, pelo amor de Deus? Todo mundo sabe o que é um funil, né? A gente, ao longo dessa série, então, estou começando agora o conteúdo. Ao longo dessa série, a gente vai ver 5 permissões que estão nesse funil, que vai afunilar todas as tarefas que entram nele para você saber o que você vai fazer. Se você vai lidar com essa tarefa nesse momento ou se você vai procrastinar de propósito e ela vai voltar lá para cima pro funil, tá? Nossa, é maravilhoso esse adiantamento, exatamente. Olha só, vocês entenderam? A partir de agora, a gente vai entrar no conceito do funil de foco. Todo mundo sabe qual é o formato de um funil, né? Um triângulo invertido. O que que acontece nesse funil? Todas as tarefas, tudo que chega pra você fazer, chega no topo do funil, na boca grande do funil, né? Não tenho nada que represente um funil aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Gente, eu não sei, eu sou péssima com dobradura. Eu falo que eu não fiz pré-escola. Deixa eu ver se eu consigo fazer um funil. Nossa, maravilhoso meu funil. Não deu certo, né? Tá, vocês entenderam, isso é um funil, ok? Funil de foco, é um triângulo invertido. Tudo que é tarefa entra aqui.
E nós vamos ver ao longo dessa série 5 permissões, que cada permissão vai me permitir escolher uma coisa, para que ao final, quando a tarefa chegar aqui embaixo, passando por esses filtros emocionais, eu descubra se eu tenho que lidar com a tarefa agora ou se eu vou procrastinar e ela vai voltar para cima do funil. Vocês entenderam que maravilhoso que é isso? Beleza. Vamos lá então. A Valéria colocou um furacãozinho. Isso, é o formato do funil. Vamos lá. O funil de foco, então, vai me permitir... O objetivo do funil de foco é que ao final de passar por esses filtros, tá? Que são emocionais, no final das contas, eu entenda se eu vou lidar com aquela tarefa naquele momento, se ela vai multiplicar meu tempo, ou se eu vou procrastinar de propósito, de forma consciente, ela vai voltar pro topo do funil. Ok? Esse é o nosso grande objetivo aqui. E hoje, então, a gente vai falar sobre a primeira permissão na base... Na base? É base? É, porque é a parte maior, né? No início do funil, que é a permissão para ignorar. É a primeira permissão, é a primeira etapa do funil de foco, é a permissão para ignorar. E deixa que tudo, amei esse funil. Eu também, já assim, nossa, quando eu vi esse cara dando uma palestra sobre isso, eu fiquei louca. Mas como o livro, a Andrea falou que tá com o livro, né? Ele é bem complexo esse livro. Ele não é fácil de você conseguir passar ele, sabe? Eu fiquei procrastinando de propósito para trazer esse conceito para vocês, porque não é fácil eu conseguir passar ele, trazer em palavras tudo isso. Mas eu tô tentando, tá? Vamos lá então. Anota isso. A perfeição das suas tarefas, da tua vida, da tua produtividade aí, ela não é alcançada, ela é alcançada não quando não há mais nada para se acrescentar, mas quando não há mais nada para eliminar. Olha que interessante. A perfeição, ela é alcançada não quando não há mais nada para acrescentar. Eu preciso botar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso colocar mais isso, eu preciso ter isso. Não é assim que se alcança a perfeição. A perfeição é alcançada quando não tem mais nada para eliminar, não tem mais nada atrapalhando, certo? Assim que a perfeição é alcançada. Então, esse funil de foco, você vai filtrando, fazendo filtros, para que você vá eliminando tudo que atrapalha para chegar de fato a uma escolha com perfeição, com excelência, que vão ser duas, ou lidar com a tarefa agora, ou procrastinar de propósito e ela volta para a base do funil, certo? Então, a primeira permissão, que é a permissão para ignorar, o que é ignorar? Ignorar, né? Eliminar, não vou pensar nisso agora, não vou pegar isso agora para fazer, isso aqui não pertence ao meu dia, né? Vai ser o primeiro filtro que você vai fazer dentro do funil. Pense então agora, você aí, em todas as coisas que você está fazendo e não precisaria estar fazendo no momento. Você tem essa resposta? Talvez você já tenha na ponta da língua o que você faz e não precisaria estar fazendo. Talvez você não tenha, você precisa colocar isso no papel, você precisa levar um tempinho pensando sobre, tá? Quais coisas? Esse é o primeiro filtro, assim, nessa permissão para ignorar. Eu posso simplesmente parar de fazer. Se eu parar de fazer, já vai me multiplicar o tempo, já vai criar mais tempo. Ah, Mirelle, tem algumas coisas que eu sei que eu faço, que se eu parar de fazer vai me gerar mais tempo. Por exemplo, toda noite eu paro e olho 3 episódios de uma série minha. Eu posso olhar só um. Show? São coisas que você pode simplesmente parar, que não tem que ter uma decisão difícil, que não tem que se indispor com ninguém, que você simplesmente já sabe que dá pra parar. Certo? Esse é o primeiro filtro aí da tua permissão para ignorar. Às vezes, nós nos envolvemos em tarefas, em realizar tarefas triviais apenas para satisfazer a nossa necessidade de nos sentirmos realizadas. Ai, mas eu gosto tanto de olhar série. Tá, eu sei, mas precisa ser todo dia? Ou precisa ser tantos episódios assim? Né? Gente, eu tô falando tudo isso que eu tô trazendo pra vocês, eu faço isso, tá? Todos os dias é intencional eu tentar fazer isso. Erro muito, mas também acerto bastante, tá? Por causa do meu treinamento. Eu treino isso já faz tempo, tá? Às vezes nos envolvemos em realizar tarefas triviais apenas para satisfazer as nossas necessidades de nos sentirmos realizadas. Esses são os primeiros conjuntos de atividade que já podemos nos livrar, tá? Esse aí nem precisa de muito filtro. Aquilo que veio na tua mente, que você sabe que faz, que não precisaria estar fazendo, já pode ser ignorado, eliminado, tirado da tua lista de afazeres do dia. É ou não é? Quem aí já consegue perceber algumas dessas coisas? Pra saber disso, precisa de autoconhecimento, tá?
Quem tá comigo já há mais tempo já trabalha isso, mas quem tá chegando agora, caiu de paraquedas, talvez não tenha ainda todo essa estrutura, né, de autoconhecimento aí pra conseguir fazer isso, mas você pode trabalhar isso aí, tá? Me fala aí quem já consegue perceber, não precisa dizer o quê, só eu consigo perceber, Mirelle, fala aí pra mim. Então, gente, deixa eu só mostrar aqui. Tá vendo o desenho do funil de foco? Um funil, a primeira permissão para ignorar. Quando você dá essa permissão para você de ignorar, você automaticamente consegue escolher, ó, escolhas, eliminar algumas coisas. Flavinha disse que consegue. Show. Ótimo. Se você já consegue, você já sabe o que tem que começar a eliminar. São as coisas mais fáceis de eliminar da sua vida, né? E daí ele traz outros conceitos em relação a isso que podem ser ignoradas, né? Que você pode se permitir ignorar. Eu vou pegar aqui no livro para não me perder. Exemplo. Decidir de novo. Olha que interessante esse conceito. Decidir de novo, ele fala que é uma das coisas que a gente pode ignorar, eliminar da nossa vida. Essa é a revisão de uma decisão da qual já pensamos sobre, já deveríamos ter tomado antes, né? Por ser uma decisão difícil, a gente fica adiando, fica remoendo, e aquilo fica gastando energia da nossa mente, né? Do nosso tempo, a gente ocupa tempo pensando sobre aquilo. Eu tenho coisas que eu preciso ignorar, certo? Ou se eu tenho, a Danila tá aí ainda? Jesus me falou, por que você tá pensando nisso? Eu falei, pois é, por que eu tô pensando nisso? Sigo pensando, eu não consegui ainda ignorar. Mas é uma coisa que eu sei que eu posso ignorar, que fica ocupando o meu pensamento e automaticamente o meu tempo, certo? Então, decidir de novo coisas que você já deveria ter decidido, coisas que você já deveria estar resolvido, coisa que você já pensou sobre isso, tá vendo, Dan? Eu fico ocupando meu tempo com isso. Precisava? Não precisava, né? Mas fico aqui remoendo, ocupando meu tempo, ocupando minha energia, me trazendo ansiedade, porque eu porque eu não decidi ignorar, eliminar a minha decisão, que eu já deveria ter resolvido esse problema, né? Outra coisa que eu sempre falo aqui, assistir TV, né? Ele fala que já mencionei a quantidade absurda de tempo que pessoas passam assistindo televisão, né? Leia-se por televisão aí, coisas no celular também, tá, gente? O americano médio com mais de 2 anos passa mais de 34 horas semanais, pensar, assistindo televisão ou telas, né? Isso significa que uma pessoa comum terá passado 9 anos da sua vida na frente de uma tela. Cara, isso é muito tempo, 9 anos. E a gente fala que não tem tempo, né? Reuniões desnecessárias. Nossa, isso aqui eu vivo falando pro Eduardo, mas eu nem posso falar mal dele hoje porque ele não tá na live. Eduardo tá viajando, só posso falar mal do marido quando ele tá assistindo, né? Nas costas a gente não pode falar mal. Mas eu vivo falando isso, ele vive, o Eduardo trabalha com reuniões, né? Então é o dia inteiro. Gente, mas é preciso todas essas reuniões, né? E ele falou aqui que os clientes dele dizem pra ele regularmente que fazem reuniões improdutivas toda semana, né? Então é a vontade de querer estar por dentro de tudo, eu tenho que participar daquela reunião, né? Reuniões necessárias, e-mails ou mensagens de WhatsApp longas, né? Ele fala também mudanças desnecessárias, ele fala aqui que em geral mudanças são propostas, muitas vezes são bem-vindas, né? Mas há algumas pessoas que querem mudar o tempo inteiro só pela emoção de ter uma novidade, né? E isso se perde muito tempo nessas mudanças. Então, mudanças intermitentes também, altera de atividade o tempo inteiro. E é importante sim alternar de atividades, né? Eu sempre falo de alternar foco total com relaxamento total, alternar uma atividade mental com uma atividade física, para que você consiga produzir. Mas não o tempo inteiro, de 5 em 5 minutos, né? Tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, fico alternando o tempo inteiro. Isso aí te traz, tempo perdido, né? Também. Coisa que você pode ignorar. Que mais? Deixa eu ver. Aqui, e-mails ou mensagens de confronto, né? Querer ficar discutindo coisa pelo WhatsApp, por e-mail, né? Ele fala muito de e-mail porque ele trabalha na questão, no corporativismo aqui, né? E usa-se muito e-mail. Mas ali a pessoa não consegue entender o teu tom de voz, né? Não consegue ver tua expressão facial, acaba
por ter mal interpretação e você acaba perdendo tempo ali, tendo que ocupar todo esse tempo depois de novo para se explicar, né? Fazer o trabalho de outra pessoa, pare com isso, a pessoa tem que assumir a responsabilidade dela e fazer o que ela precisa fazer, né? Inclusive seus filhos têm trabalho que é para eles fazer e eles precisam fazer e não você, né? Não se intrometa nem conclua o trabalho de outra pessoa, ele traz aqui. Fofoca, né? A quantidade de horas que as pessoas e organizações, não só pessoas, mas no corporativismo tem isso, né? Gastam para se envolver nos negócios de outras pessoas, é inacreditável. Ele traz aqui, né? E ele traz a definição da fofoca dele, que é reclamar ou falar mal de qualquer coisa para qualquer pessoa que não se possa fazer algo diretamente a respeito. Quando você não tem poder de mudança naquilo ali, você fica falando e falando e falando daquilo ou daquela pessoa, né? Você não tem como trazer uma solução. Entende-se como fofoca, né? Porque você tá falando de alguém ou de algo e não consegue solucionar. Então é só para perder tempo. Compartilhar a sua opinião, achei fantástico isso. Ele fala, não sei bem o porquê, mas tenho uma atração emocional muito profunda por compartilhar minha opinião sobre tudo. O autor está dizendo, né? As pessoas não precisam da sua opinião. Elas ficaram muito bem por conta própria. Para de perder tempo compartilhando seus comentários não solicitados. Se forem solicitados, compartilhe. Mas se não forem, não precisa sempre, pelo menos, né? Guarde-os para coisas significativas, né? Para coisas que realmente vão fazer diferença na vida de alguém. Diferença boa e construtiva. Então, a gente quer compartilhar opinião sobre tudo, manifestar opinião, inclusive às vezes nas redes sociais, né? Guarda a opinião para si, ninguém precisa saber dela, né? Pensar para onde você vai depois, né? Ele falou, uma das maneiras mais comumente de perdermos tempo é pensar sobre para onde iremos depois. Ter uma programação ideal cuidará disso automaticamente. É a tal da rotina, né? O tal de já saber o que vai acontecer, o tal do ritmo na sua vida não faz você ficar perdendo tempo pensando, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, meu bebê dormiu, o que eu faço primeiro? Enquanto você tá pensando, o bebê já acordou, né? Então você ter uma rotina estabelecida, você saber o ritmo da sua vida te poupa disso aqui. Deixa eu ver o que mais. Verificações desnecessárias. Não gaste tempo demais verificando 2 ou 3 vezes coisas insignificantes. Verificando o tempo inteiro o celular só pra ver se tem alguma coisa. Não tá esperando nada, né? Não tá precisando falar com ninguém. Eu sou, rainha de fazer isso. De esquecer que eu já fiz uma pergunta. Na verdade, não esquecer que eu já fiz a pergunta. Perguntar para as minhas filhas uma coisa e não prestar atenção na resposta que elas me dão. E perguntar 5 vezes a mesma coisa. Tipo assim, exemplo, né? Apagou a luz, desligou o ar-condicionado? Daí ela fala, desliguei, só que quando ela fala desliguei, eu já tô fazendo outra coisa, eu não prestei atenção na resposta dela. Daí eu pergunto de novo, desligou o ar-condicionado? E ela fala de novo, eu não presto atenção. Lá pela 5ª vez no dia, desligou o ar-condicionado? A Lara fala assim, mãe já me perguntou 5 vezes isso, eu desliguei o ar-condicionado. Porque eu não parei pra prestar atenção na resposta, né? Então, verificações desnecessárias, aí você fica batendo na mesma tecla porque você simplesmente não para pra prestar atenção no que você já fez. Só eu que faço isso, gente. Fala que não, por favor. Excesso de voluntariado. Olha só, o excesso de voluntariado é uma forma enganosa de diluição de prioridade. Ele apela tanto à nossa necessidade de nos sentirmos importantes quanto à nossa emoção de contribuir. Entretanto, nos afasta ainda mais da nossa pilha já existente de prioridades significativas, que são importantes, né? Que geralmente já está repleta. E aqui ele não está falando que ajudar pessoas é ruim, ele está falando que é o excesso, né? Você não cuida das suas coisas ou dos seus e está se voluntariando a fazer coisas para outras pessoas o tempo inteiro, né? E daí ele traz aqui que a palavra para essa permissão de ignorar é não. Né? E quem é minha aluna, eu falo muito sobre isso, né? Mas ele fala, você tem um medo terrível de dizer não. Na verdade, na maioria dos casos, você fica completamente apavorado com a ideia de pronunciar a palavra não em voz alta, né? Você corre, você se esconde, você choraminga, você sai em disparada. Então, no final do dia, depois de tudo, você compromete muito a sua vida, simplesmente porque você não teve coragem e força de dizer não, né? Então, ele fala aqui algo que eu sempre digo muito, que é sempre que você está dizendo não para alguma coisa, você está dizendo sim para outra, né? Automaticamente, simultaneamente, ao dizer não para algo, você está dizendo sim para outra coisa, para outro algo, né? Pode ser para você mesmo, dizer não para algo que eu gostaria de fazer, que não é importante, que não é significante nesse momento, né?
que tá ali no tempo de ser feito, no time de ser feito, lembra a significância, por quanto tempo isso importa, e dizer sim para aquilo que realmente é significante no momento. Pode ser dizer não para outra pessoa, para alguma coisa, né? Para dizer sim para o que realmente é significante no momento. Pode ser, inclusive, para outra pessoa dizer sim, né? Não é um pensamento egoísta somente, ok? Ele fala aqui que ele uma vez mandou um e-mail, vários e-mails para um cara, para um escritor, para ele ler o livro dele, tá? O sonho dele era que esse escritor pudesse, não lembro se era fazer a correção do livro dele ou fazer como é que chama? Meu Deus, aquilo que eu fiz do livro da Nanda, como é que chama o negócio? O início? Meu Deus do céu. Eu não sei como é que se chama, gente, aquele início lá que alguma outra pessoa fala do seu livro. Eu fiz isso no livro da Nanda e esqueci agora a palavra. Enfim, ele pediu e daí que ele recebeu um e-mail depois de um tempo dessa pessoa falando: parabéns por escrever seu primeiro livro, estou lisonjeado por você ter me pedido para escrever, né? Mas ele fala um pouquinho das atribuições dele e depois no final ele fala... Cadê? Apresento meus melhores votos e que o seu livro seja um grande sucesso. Espero que você possa entender com os melhores cumprimentos, né? Prefácio. Ai, obrigada. Meu Deus, prefácio. Fugiu da minha mente o prefácio do livro. Então, que multiplicadores, pessoas de muito sucesso, pessoas que sabem lidar bem com o seu tempo, elas começam pela primeira permissão do funil de foco, que é a permissão para ignorar. Elas dizem não com educação, com um porquê e com muita facilidade, né? Então a primeira permissão aqui da significância, né, é a permissão de ignorar, e isso vai te dar a escolha de eliminar essas coisas que estão te tomando tempo, estão suprimindo teu tempo. Mas ele fala aqui, a realidade é que você não será capaz de executar totalmente a estratégia de eliminar até o próximo passo, até a próxima permissão, né? Isso é tão difícil pra mim, pra todo mundo, Flávia. Eu acho que não treinam, não, né? Nossa, pra todo mundo. E como não é importante, né? Faz muita diferença. Aqui ele diz, ou você diz não conscientemente às coisas que não importam, ou está inconscientemente dizendo não às coisas que importam. Olha que interessante, ele fala assim, ó, quando você diz sim para uma coisa, você diz não para outra. Então, quando você diz sim para assistir a televisão, ceder a sua resistência em fazer aquela ligação, sucumbir à procrastinação, quando você diz sim para o seu medo, quando você diz sim para desperdiçar tempo, você automaticamente acabou de dizer não para mais tempo com seus filhos, para mais tempo com seu cônjuge, para alcançar seus objetivos financeiros, para realizar alguns sonhos. Forte, né? Porque é simultâneo. No momento que você está dizendo sim para algumas coisas, automaticamente você está dizendo não para outras, e o contrário também é verdadeiro. Então, quando você diz sim para esse monte de coisas que não importam no momento, que não são significantes, você acabou de dizer não para multiplicar o seu tempo, né? Então, cadê? Ele fala que às vezes as pessoas perguntam pra ele, Rory, por que você trabalha tão intensamente todos os minutos, todos os dias, quando está no trabalho ou em um avião, quando ele consegue focar no trabalho, né? E ele responde, é porque da maneira como eu vejo, cada segundo que eu não faço isso é mais um segundo que eu estou roubando da minha família. Ou seja, quando ele está no trabalho, ele foca a atenção total dele ali. Porque quando ele não está, ele quer estar com a família dele. E quando ele tá no trabalho e não tá focado ali, ele tá roubando esse tempo da família, porque ele vai ter que usar tempo depois pra isso. Forte, né? Bem, pra mim, pelo menos é. Então, gente, resumão desse capítulo, né? A perfeição é alcançada não quando não há mais nada pra acrescentar, mas quando não há mais nada pra se retirar, né? A gente precisa aprender o poder da significância, né? E é isso que os multiplicadores de tempo fazem. Também a maioria das pessoas tem um medo tremendo aí de dizer não, e a gente precisa dar a si mesmo a permissão para ignorar sem perder tempo e sem precisar explicar nada a ninguém. Você tem essa explicação, né? Apenas
elimine, escolha eliminar, te dando essa permissão emocional para ignorar, né? Descobertas, ele traz aqui algumas descobertas inesperadas. Você está sempre dizendo não para alguma coisa. Ou você diz não conscientemente às coisas que importam, ou está inconscientemente dizendo não às coisas que importam, né? Você não está fazendo nenhum favor a ninguém ao dizer sim a algo, a que realmente deseja dizer não. E por último, você pode dizer não e ainda assim ser legal. E estatísticas alarmantes que ele traz ao final desse capítulo. Em média, uma pessoa passará 9 anos da sua vida assistindo televisão, né? Forte, muito forte esse capítulo. Então, gente, a pergunta para ação de hoje, pega a pergunta aí do final. Para o que você está dizendo sim atualmente que faz com que diga não aos seus objetivos ou à sua família? Pensaram? Vou repetir. Para o que você está dizendo sim atualmente que faça você dizer não automaticamente, né, simultaneamente para os seus objetivos ou para sua família. Esse é o real pensamento da significância aí, certo? Me falem, vocês acharam muito complexo ou tá dando para entender? O livro é bem complexo, eu achei pelo menos bem difícil pegar esse conceito e trazer em palavras para vocês. Mas eu achei que muita gente pode se abençoar através desse conteúdo, então eu resolvi arriscar, né? Me fala aí se ficou muito complexo ou se tá dando para entender, se vocês estão conseguindo pegar esses conceitos e pensar e trazer para as coisas do dia a dia de vocês. Fala aí para mim, por favor, para eu saber para que rumo eu vou para as próximas lives, tá? Tem um delay enorme entre o que eu falo e vocês escutam aí, né? Profundo, mas revelador. Que bom. Excelente. Ai, que bom, que bom. Eu fiquei com medo que talvez não desse pra entender. Esse conteúdo é tão denso que a minha cabeça, ela fica um emaranhado, assim, sabe? Eu quero trazer tudo que ele traz. Faz muito sentido, eu já sei o que melhorar, ótimo. De forma como você explica, está sendo muito bom pra mim. Parece que abre os olhos pra algumas situações de... Ai, que bom, que bom. Gente, fiquei muito tranquila agora, muito mais tranquila, né? Eu tava com medo que vocês não tivessem conseguindo entender, porque... Não por vocês não conseguirem entender, mas por eu não conseguir passar o que eu gostaria. Então, entenderam, né? O foco, a questão da significância, do tridimensional, né? Importância, urgente, significância. Entenderam a questão do funil de foco. E hoje falamos sobre a primeira permissão, que é a mais... a primeira lá, a da base, digamos assim, né? Que é a permissão para ignorar. E isso vai nos dar, então, a ação de eliminar algumas coisas da nossa vida. Certo? A pergunta, então, que fica para hoje, anota aí, para o que você está dizendo sim... que faz você dizer não para sua família ou para os seus objetivos, tá bom? E tudo isso, a resposta dessa pergunta é o que você talvez precise dessa permissão para ignorar e eliminar da sua vida, tá? Você está falando difícil, mas eu estou entendendo. Ai, que bom! Não, é maravilhoso. Realmente todo mundo devia pensar em não jogar fora momentos preciosos, exatamente. Gente, eu fiquei mais tranquila que vocês estão aprendendo. Semana que vem, a gente vai falar sobre a permissão para investir. Tá? Hoje foi a permissão para ignorar. A gente vai então para a segunda, deixa eu achar aqui, para a segunda partezinha do funil, tá? Que é a permissão. Cadê o funil? Perdi. Que é a permissão para investir. Ó, a permissão para ignorar e semana que vem é a permissão para investir, que é a segunda partezinha do nosso funil de foco. Lembrando que no funil entram todas as tarefas que a gente tem que fazer e ao final de todo esse filtro a gente vai escolher o que fazer. É as duas escolhas que a gente tem, tá? Essa live vai pro método Perdi o Início. Eu vou tentar deixar salvo aqui, mas fica tranquila, Fernanda, né? Que eu vou gravar uma aula sobre esse assunto que vai ficar lá dentro do método, tá? Uma aula bem completa sobre esse assunto. Mas eu preciso me organizar e estruturar emocionalmente para conseguir fazer isso da forma que vocês tirem o melhor proveito. Essa aula sim vai lá pra dentro, mas eu vou tentar deixar salva essa aqui. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito diferença pra vocês. Se vocês quiserem tirar um print aqui e colocar lá nos stories de vocês me marcando e pra eu ver o que vocês mais aprenderam, escreve lá qual foi a frase de impacto que vocês aprenderam ou que de passo prático vocês vão dar daqui pra frente, tá? Coloca lá nos stories de vocês, me marcam. E é isso. Semana que vem, então, voltamos. Daí eu espero que seja uma mini live, né? Com a permissão para investir. Tô cansada. Beijão. Deus abençoe. Vou deixar salvo aqui. Tchau, tchau.